Muito bem, nós começamos mais uma entrevista no programa do Sintoresp e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para os trabalhadores, que é a participação nos lucros e ou resultados da empresa, a PLR ou PPR. A denominação varia de empresa para empresa. PPR é Programa de Participação nos Resultados. De todo modo, tanto um benefício quanto o outro tem relação direta com a Lei 10.101 de 2000, a lei que instituiu a participação nos lucros e ou resultados da empresa. A busca de participação nos lucros ou resultados é uma luta antiga do movimento sindical. Ela, inclusive, está prevista na Constituição, mas só no ano 2000 é que foi possível viabilizá-la através de lei. Por quê? Porque ela, mais ou menos, parte do seguinte princípio: não basta a empresa pagar o salário ao trabalhador. Se ela tiver lucro ou resultado, comprar galpões, construir novos hotéis, abrir digamos, filiais de bares ou restaurantes, ela gerou resultados e o trabalhador tem direito de ter uma participação nesse resultado. Bom, mas aqui quem fala é o leigo, quem vai falar agora tecnicamente, profissionalmente sobre isso é o doutor Gilmar Xavier Alves, advogado Sintoresp, que atua basicamente no setor de acordos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia a todos. Prazer estar podendo conversar com você e principalmente trazer as informações para a categoria. E o que eu falei sobre PPR ou PLR está certo? Tá, a lei ela já contempla, né, a Lei 10.101, como você bem destacou, essa questão, né, da PLR ou PPR. A Constituição ela já previa realmente, aí, por meio de lei, né, no ano 2000, trouxe, né, essa possibilidade das empresas adotarem o PPR ou PLR. Né? A lei ela ainda faculta, né, as empresas. Hoje, normalmente, a gente tem convenção coletiva, né, as categorias elas trazem convenção coletiva, né, muitas vezes com valores, com alguns parâmetros, já a própria convenção ela já traz. Sim. A lei, ela por si só, ela não obrigou, né, mas aí né, coube as convenções. Perfeito. Agora, há categorias, por exemplo, os bancários, eles fazem um acordo em âmbito nacional. Então, as condições da PLR ou PPR, eu não me lembro qual a denominação que tem na convenção dos bancários, as condições elas são estabelecidas nacionalmente. É claro que numa categoria que ela é pulverizada como a nossa, que tem pequenos bares, pequenos restaurantes, lanchonetes, pequenos hotéis, grandes hotéis, não dá para fazer uma norma única. Mas a convenção coletiva da categoria procura, digamos, estabelecer condições para que as empresas apliquem a PPR. Como é que isso funciona na nossa convenção, doutor Gilmar? Hoje, a nossa convenção ela trouxe a PPR como uma das possibilidades. Né? A gente tem, né, pisos salariais diferenciados e as empresas que têm interesse em, de repente, se adequar no piso 1, né, no piso diferenciado 1, deve estabelecer, dentre as opções, uma PPR ou PLR, né, para seus empregados. Sim. Com isso, houve uma crescente, né, a gente tem negociado bastante com as empresas, né, da forma né, melhor para o trabalhador, esse tipo de programa. Antes disso, nós já tínhamos, né, isso por meio de acordo coletivo, né, a instituição desses programas. Recentemente, inclusive, a gente firmou com o pessoal da Hotelaria Cor, né, até inclusive foi registrado através dos nossos boletins aí diários. Eu acompanhei, eu estive aqui no Hotel Jaraguá, né? Isso, exatamente. Frisei essa questão da Hotelaria Cor porque a gente já vem fazendo há bastante tempo. A cada 2 anos a gente vinha renovando por meio de acordo. Esse ano a gente fez por 1 ano. Agora, no caso da Cor é com uma rede, mas digamos, uma empresa única, tem um restaurante, digamos, em Santa Amaro. Como é que vocês fazem para estabelecer a PPR? O trabalhador procura o sindicato, vocês procuram a empresa procura o sindicato, como é que isso se dá? Normalmente, as próprias empresas elas têm procurado a gente, quando não, a gente convoca as empresas para tentar fazer, né, o acordo. Né? Como depende de negociação, muitas vezes demora um pouco, que é muito comum, como a negociação.
A procura hoje dos trabalhadores ainda é pequena, mas a gente tem recebido ligações lá no sindicato, né, perguntando porque a empresa não tem, e aí com base nisso, inclusive, a gente também convoca as empresas. Perfeito. No caso da Accor, eu acompanhei, nós aqui da comunicação acompanhamos lá no Hotel Jaraguá, aliás aqui, né, porque aqui no centro, perto de onde nós estamos, houve uma assembleia lotada lá, tinha centenas de trabalhadores. No caso de uma pequena empresa, vocês também fazem por assembleia ou o acordo é firmado e basta? Normalmente a gente faz por meio de assembleia, né? Porque o sindicato ele valoriza inclusive o contato direto com o trabalhador. Sim. Então, até importante, né, para dirimir as dúvidas. Entendi. Né? A gente tem outros casos, né? Eu citei como exemplo a questão do hotel do Jaraguá, que é no caso da Accor, por ter sido recente. Certo. Mas a gente também já teve a oportunidade de fazer, né, em restaurantes pequenos, com 12, 15 funcionários. Bacana, hein? Né? O empresário, de certa maneira, ele começou a entender que isso é uma ferramenta muito bacana, de motivação, dentre outras coisas. E, assim, tanto no hotel, né, da Accor, que aí beneficia mais de 3 mil trabalhadores diretamente, né, a gente também já fez em restaurantes menores, com 12, 13 funcionários, até 5 funcionários, né, a gente tem feito. Doutor Gilmar, eu pergunto, o trabalhador ao receber a PLR ou PPR, ele se sente mais motivado? Te pergunto, traz ganhos de produtividade? Por exemplo, diminui o número de faltas? Sim. O que a gente tem observado é que tanto a empresa quanto o trabalhador, no final, eles saem muito satisfeitos. A gente tem um exemplo de um restaurante, né, no aeroporto lá de Guarulhos. Sim. Mais ou menos, acho que uns 3 anos atrás, a gente firmou um acordo e ele nos contou, que nos relatou, na verdade, que eles fizeram um pequeno trabalho. E aí ele deu exemplos de toucas, eles começaram a substituir as toucas, né, por com uma duração um pouco maior, papel, dentre outras coisas. O que a empresa percebeu? Que, assim, houve uma economia bem, que bacana, hein? Bem interessante. Certo, né? certo. E aí eles conseguiram, porque alinhar essa questão da economia, eu economizo mais de uma parte e da outra parte você ganha também, trabalhador. Entendi. Então eles conseguiram levar essa fórmula e, segundo o que nos relataram, né, numa renovação, houve um ganho, né, tanto a parte do colaborador quanto a parte da empresa. Entendi. Um outro restaurante que até poderia citar, né, o proprietário na época, ele, né, colocou uma questão muito bacana com relação às taças. Certo. Ele nos contou que antes de fazer o programa de participação nos resultados, havia uma quebra de taças muito grandes. E taça custa caro, se for uma taça boa, né? Não, e como um restaurante bacana, isso elevava demais o custo. Entendi. Então, Olha, o que ele percebeu, depois que ele implantou esse programa, né, nós fomos lá, explicamos a importância e tudo mais, ele sentiu também que, assim, houve uma diminuição. Na verdade, passaram a ter mais cuidado, porque é aquilo que ele coloca, diminuindo na despesa, você tem a ganhar também. Certo, quer dizer, você aumenta os resultados. Sim, com certeza. Perfeito. Doutor Gilmar, agora, há várias formas de se estabelecer a PLR ou PPR, né? Há setores em que o valor é fixo. Há setores em que há um valor X e, dependendo das metas, pode chegar até tanto. Eu queria saber qual é o padrão que nós temos utilizado aqui na base do Sintoresp ou não há esse padrão ainda? Então, hoje, a gente estabeleceu padrão de valores mínimos, né? O trabalhador, né, de certa maneira, enxergar que aquele esforço maior dele valeu a pena, né? E, no geral, a gente tem trazido à mesa de negociação, né, que sempre a empresa busque válvulas de escape. Eu chamo de válvulas de escape. Se você não atingir de um lado, né, há a possibilidade de atingir por outro. Porque a PLR era uma ferramenta muito bacana,
muito legal mesmo, desde que as metas, os resultados, eles sejam palpáveis, seja algo que o funcionário ele consiga enxergar. Ou seja, não adianta colocar meta inalcançável, né? Exatamente, não adianta colocar meta inalcançável, por quê? Porque ao invés de você motivar aquele trabalhador, você acaba desmotivando. Sim, porque a pessoa vai dar uma olhada e vai dizer já de pronto, não vou conseguir fazer isso aqui nunca. Exatamente. Perfeito. E ao invés de motivar, ela acaba desmotivando. Perfeito. Agora, essas metas, doutor Gilmar, elas são estabelecidas de comum acordo, se faz uma negociação, olha, essa meta aqui está impossível, por que a gente não coloca uma outra meta em lugar dessa? Há essa discussão entre o sindicato e a empresa e te pergunto, em havendo os trabalhadores também, há uma comissão de trabalhadores que eventualmente participa? Hoje a gente negocia direto com a empresa e aí, no segundo momento, seria as assembleias. Certo. A gente discute isso em assembleia, leva isso para a assembleia. Normalmente as empresas ela mandam o programa, a gente analisa, pede para acrescentar ou excluir alguma cláusula, Tá. né? Dependendo do que colocar, a gente pede para melhorar ou mesmo excluir. Tá. A gente tenta chegar acho, na melhor forma possível, para que seja bom para a empresa e para seja bom também para o trabalhador. Ou seja, precisa haver razoabilidade. Exatamente, né? Talvez a palavra seja essa, razoabilidade. Perfeito. Doutor Gilmar, no caso de um acordo, ele tem uma duração, né? Você assina um acordo, ele é renovável a cada ano, a cada 2 anos, ou isso varia de empresa para empresa? Normalmente varia de empresa para empresa. O mais comum em se tratando de PLR é que a duração seja por 1 ano. Certo. Tem que ter um ano, né, fiscal, um ano em exercício, e a gente tem firmado normalmente por 1 ano. Aí a cada ano há necessidade sim de renovar. Porque às vezes, né, muda o cenário econômico, e aí a gente acaba, né, chamando essas empresas para estar renovando esses acordos, né, e vendo também tudo o que aconteceu durante aí esse ano passado. Agora, quando um acordo é firmado após a negociação, ele beneficia todos os trabalhadores da empresa, sindicalizados ou não, ou ele, digamos que cobre apenas os sindicalizados? Não, abrange todos. Tá. Acaba abrangendo sindicalizados ou não. Hoje, até então, a gente tem negociado que acaba abrangendo todo mundo. Perfeito. Quer dizer, é importante dizer isso porque a ação do sindicato ela tem, digamos, uma extensão coletiva. O sindicato não negocia para um grupo específico ou só para sócios. Todas as suas ações, elas visam a beneficiar o coletivo, ou seja, todo o conjunto da categoria. Então, portanto, é importante você ficar sócio, porque se você sindicalizar, você fortalece o sindicato mais forte terá condições melhores de negociar vantagens, ganhos maiores para os trabalhadores. Dr. Gilmar Xavier Alves, advogado do sindicato, do Sintoresp, que está com a gente aqui no estúdio hoje, ele é quem acompanha os acordos do sindicato, não só de PPR, ele também acompanha os acordos de gorjeta e etc. Sobre o gorjeta nós vamos fazer um outro programa para falar sobre esse assunto, porque ele tem uma complexidade, tem uma série de detalhes que é importante a gente se concentrar naquele assunto especificamente. Mas eu queria agora avançar em outro aspecto do acordo. Quando se firma um acordo, doutor Gilmar, se presume que o acordo será cumprido. Sim. Não é? Há uma espécie assim, digamos, está implícito, né, no acordo, até porque foi acordado entre as partes. Mas alguém poderá não cumprir o acordo, ou querer cumprir parcialmente, querer mudar a regra do acordo durante a sua vigência. Como é que o sindicato faz? Digamos que uma empresa não cumpre o acordo e aí o trabalhador não recebe. Qual a medida que o sindicato adota? Então, hoje, né, como você bem frisou no início da sua fala, a gente tem né, qualquer tipo de contrato, você presume a boa-fé, né? Tá. Que as partes irão cumprir com ajustado, com acordado. Bom, se uma das partes não cumprir com ajustado ou querer no meio do caminho, né, venha a querer mudar, que a mudança ela tem que passar pelo sindicato. Tá. Né? Qualquer alteração tem que ser feita via sindicato. Não pode ser unilateral. Não, tem que ser de forma bilateral, tem que ter a participação do sindicato. Qualquer alteração
normalmente as empresas entram em contato para verificar a possibilidade. Até porque, como foi firmado um acordo, nós teríamos que fazer um termo aditivo àquele acordo. Em relação a isso, muito tranquilo, né? Dependendo da alteração, a gente vai estudar a possibilidade e aí logo também comunicar aos trabalhadores, né, se há ou não a concordância. Com relação ao não cumprimento, do acordo, né, caso isso aconteça, é muito comum que o sindicato ele convoque a empresa no primeiro momento para tentar ajustar. Se a empresa ela não atender ou se a empresa se recusar, né, a cumprir com a lei ajustado, e aí seria o ponto até de se discutir judicialmente. Aí é uma chamada ação coletiva? Isso. Porque a coletiva fica em nome daquele grupo de trabalhadores, né? Entraremos com uma ação coletiva ou uma por substituição processual, né? Nós temos um departamento, inclusive, que cuida dessas ações, né? Mas uma coisa ou outra a gente, né, vai fazer. Caso o sindicato ingresse com essa ação, tem custo para o trabalhador ou não? Não, a princípio não. Perfeito. O sindicato, a gente tem, como eu falei, ele mantém inclusive um departamento que cuida das ações coletivas em geral. Bacana. Doutor Gilmar, uma outra questão. Antes, lembrar quem nos assiste que o assunto de hoje é PPR, Programa de Participação ou Resultados, ou PLR, Participação nos Lucros e ou Resultados, que é a denominação adotada originalmente pela lei. Agora, o pagamento do benefício tratado, acordado, negociado, assinado, firmado, ele é um valor fixo ou ele geralmente é em duas parcelas? Como é que tem sido aqui na base do Sintoresp? A lei, ela possibilita, né, você pagar em duas vezes, ela fala no caso da empresa tendo interesse, ela pode adiantar. Mas nunca mais do que duas vezes? A gente não ajusta mais do que duas vezes. Tá. Até para não descaracterizar o que a própria lei ela traz. Tá. A gente tem visto, até em outras categorias, a possibilidade de se pagar mais de uma vez, mas a gente, até, né, por respeito à lei, à legislação, a gente tem feito aí no máximo duas vezes, o que seria um adiantamento. Por exemplo, um acordo que é firmado em janeiro, por exemplo, né, a primeira parcela em junho, né, a segunda parcela para, né, janeiro, fevereiro ou março. Normalmente as empresas esperam fechar o ano e aí apurar, né, para no ano seguinte efetuar os pagamentos. Quer dizer, ela prefere já ter, digamos, o balancete do ano na mão para isso dar um parâmetro mais concreto para ela, né? Sim, e aí normalmente entre fevereiro e março é efetuado o pagamento. Perfeito. Doutor, em média nós temos um valor de PLR, PPR ou varia conforme o tamanho da empresa, conforme as condições econômicas da empresa, ou o sindicato parte de um piso mínimo? Varia hoje, porque a gente tem uma diferença muito grande na nossa categoria. A gente tem desde aquele barzinho com 5, 2 funcionários, né? Sim. Os restaurantes maiores, os hotéis maiores. Então, assim, hoje depende muito do porte da empresa, né? Depende muito do que a gente negocia, né? Perfeito. Seria injusto da nossa parte, por exemplo, como nós citamos, a gente firmou da Hotelaria Co, eu querer trazer as mesmas condições, por exemplo, desse barzinho aqui da Esquina 213, né? Que são coisas bem diferentes. Então, por conta disso, a gente tem todo esse cuidado na hora de negociar. Perfeito. Doutor Gilmar Xavier Alves, advogado trabalhista, que atua diretamente nos acordos aqui do sindicato. Eu sou um trabalhador num restaurante da Barra Funda. Aí eu fiquei sabendo que o sindicato negocia PPR, PLR. Eu procuro quem? Procura a sede, procura o departamento jurídico, como é que faz? Hoje o trabalhador ele pode nos contatar via telefone, né, na nossa sede da Barra Funda. Correto. Tá? Querendo, né, a gente sempre até prefere que o trabalhador ele nos procure pessoalmente, né? A gente bate um papo, pode procurar, né, nosso departamento, que é o departamento de acordos coletivos, o próprio departamento lá de coletivas. A gente vai atender esse trabalhador, vai verificar as condições da empresa, se a empresa de repente não já está em negociação com o sindicato, né? Ou quando não, a gente chama a empresa, verifica, né, a possibilidade de estar se firmando um programa nesse sentido. Perfeito. Agradeço muito ao Dr. Gilmar e
reafirma você, trabalhador, trabalhadora da categoria, caso você verifique que a sua empresa não paga PPR ou PLR, procurar sempre o sindicato, porque você terá um suporte, terá uma orientação e, em havendo condições, o sindicato estabelecerá negociações com a empresa e o resultado final será que você vai ganhar mais, né? E dinheiro no bolso sempre é bom, independentemente de chamar salário, adiantamento, PLR ou PPR. Forte abraço, até o próximo programa.